Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio do Porque Sim. Ao meu lado, o de sempre, Pedro Roque. Antes de passarmos para o convidado e outras coisas mais, fazer aquela menção sempre à GCI, a qual estendemos o nosso agradecimento constante e assim o iremos dizer em todos os episódios. A vocês também, mesmo aqueles que não carregam no sininho, que não partilham, não dizem, mas em segredo trincam com cada chocolatezinho a ver os episódios e a ouvir, que é um espetáculo. Não guardem só para vocês, pá. Chatos. Pedroni. Mais um episódio porque sim. Desta feita vamos dar música aqui ao nosso estúdio. Filipe Gonçalves, muito obrigado. Ora, sejam bem-vindos. Muito bom. Deixa só fazer um disclosure antes do Pedro Coisa. É para mim gratificante e fico mesmo muito feliz de ter hoje o privilégio de estar numa conversa com duas pessoas que curto para caraças. E vamos embora. É isto, só tinha que dizer esta cena. Pronto, era só É isto. recíproco, portanto... Vamos embora. Vamos embora. Pedroni, queres começar? Olha, obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite, acima de tudo. Tens Sou fã. Carrei no sininho. Isso é que é. E partilhas. E partilho. Olha, assim muito rompante, porque nós em off eu disse isto e é interessante. As pessoas lembram-se de ti da Operação Triunfo. Sim. Pronto, tu achas que ainda estás preso a esse rótulo da Operação? Olha, ainda há umas poucas horas senti que há sempre... Haver sempre uma pessoa, mas mais do que uma, quando eu não visito um sítio ou quando ainda não fui tocar a um sítio, como foi o caso de há umas poucas horas atrás, há sempre alguém, assim, um núcleo de pessoas. E o engraçado é que o que me aconteceu ontem foi ter uma geração que viu, porque o programa já foi há mais de, pouco mais, mais de 2 décadas, mas uma nova geração a quem foi mostrado o programa para me conhecer enquanto artista. Então não deixa de ser engraçado, porque para algumas pessoas estão a ver uma coisa para trás, estão tipo como se estivessem a estudar uma RTP Memória, da vida, mas ao mesmo tempo são pessoas que me acompanharam pelos festivais Panda e que cresceram comigo, ou que viram os Morangos, ou que... Então não deixa de ser engraçado. Eu não me sinto preso à Operação Triunfo, sinto-me grato à Operação Triunfo. Tens saudades desse tempo? É uma cena, não te sei explicar, era uma cena que eu gostava de ter mais saudades, porque... Talvez porque ainda tenho muito contacto com quase todas as pessoas com quem eu fiz, que não me dê ainda esse tempo de saudade, mas há uma coisa que a mim me deixa triste, que é, eu queria ter saudades ou queria ter imagens do tempo da escola, só que ele foi absorvido de tal forma que eu não me lembro. Eu no outro dia vi uma imagem, porque me fizeram uma homenagem e mostraram-me imagens, e eu não me lembro de ter estado ali, parece que foi um sonho. Parece que estou a ver uma projeção de uma pessoa ou de uma coisa, um sósia meu, em palco lembro-me, mas a escola lembro-me dos ensinamentos, todos, mas não me lembro de ter estado lá num programa 4 meses e meio, fechado, numa academia, e lembro-me das imagens todas, lembro-me de tudo, os pormenores todos, até quase da ordem dos livros da biblioteca que lá estava, mas não me lembro de ter vivido num... Um sonho bom? Disseste que fosse um sonho. Foi um Sim, sonho bom? sim, e foi. E Uma foi. sociedade anticapitalista. Começou a ir ao bar, não ter que ir buscar, não ter que gastar dinheiro, não saber que se gastou muito tempo de água a tomar duche, tomava 3 banhos por dia. Comeu um iogurte, uma pausa. Isso lembras-te. Lembro. É nice. 3 banhos, 2 pequenos almoços, 2 lanches. Achas Um hábito sempre a que, comer. ainda na cena disto que o Pedro disse, a imagem que as pessoas possam ter de ti, Filipão, corresponde à tua verdadeira essência ou há um Filipe, esta pergunta é provocatória, como é óbvio, não é? A gente conhece muito bem, que a maior parte ainda não conhece, se é que alguma vez Vai conhecer. virá a conhecer. Eu acho que, para já sou uma pessoa transparente e sincera, portanto não consigo esconder muito aquilo que estou a sentir, mas acho que, em defesa, sou uma pessoa muito politicamente correta e diplomática, portanto às vezes não consigo ser incisivo ou ser desagradável. Eu, para estar a ser minimamente desagradável, a pessoa tem que estar a puxar nos botões todos, mas já assim, há muito tempo. Não, mas é verdade, constato, é verdade, sim. E o que eu costumo dizer quando as pessoas dizem, então mas está sempre bem disposto. Se você me deixar bem disposto, sim. Se não me deixar bem disposto, não. Mas mesmo que as pessoas dizem, mas em casa, mas como é que é o seu dia-a-dia? Se eu estiver em casa, se estiver cansado, estou na minha bolha, sim, se calhar sou mais intolerante, tenho sono, sou refilão, tenho essas coisas todas. Agora, se eu vou para um trabalho, se eu vou para a rua e estou feliz por sair, não vou ainda ficar agarrado
ao passado porque eu sei que tenho mais vontade e fico mais feliz. Aliás, é um ensinamento que eu passo à minha filha. Eu tenho mais vontade de ser feliz e divirto-me mais a ser feliz, não me divirto muito a ser antipático ou claro. estar chateado. Portanto, se há pessoas que eu acho que há pessoas que gostam. Mas tu dirias, muito isso. mas tu dirias que a imagem que fica mesmo para estas gerações é do artista? Ou seja, se essa é a essência que queres deixar e que as pessoas conhecem, ou se o Filipe é alguém que tu queres, não queres mostrar, queres mandar para fora, se as pessoas acham que sabem que é o Filipe. Eu vou-te dar este exemplo. Sim, acho. Pois, porque nós estamos sempre Mas também juntos. tem a ver um bocadinho com o mundo da televisão. É exatamente isso que eu quero chegar. Nós estamos juntos e as pessoas. É exatamente esta introdução que o Pedro te faz. Ei, ó Filipe, operação teu. Mas ninguém pergunta por ti. Sim, sim. Todos querem estar contigo, conhecer-te, Sim. mas ninguém pergunta por ti, ninguém sabe. Acho que era, não sei se era a Grace Kelly que dizia que as pessoas acordavam dormiam com a personagem e acordavam com a Grace Kelly, com a atriz. Exato. E aquilo às vezes fazia assim um bocadinho de contraste. Sim, eu acho que as pessoas, isto é um bocado aquela coisa do egoísmo que as pessoas às vezes têm, principalmente com o meio artístico, que acham que nós temos que estar sempre bem dispostos e dispostos quase que a trabalhar ou projetar aquela imagem que elas têm na cabeça para elas, constantemente, mas elas não querem saber se tu estás bem ou... Por outro lado, nós como artistas, também quando estamos em cima de um palco e estamos a trabalhar, também não temos que partilhar a nossa vida pessoal, porque as pessoas não têm culpa, as pessoas não compraram um bilhete para saber se o Filipe terminou um namoro ou se o assaltaram há 10 minutos atrás. Sim. Não querem saber. Podem querer saber, isso já é um extra, mas também não precisam de saber. Claro. Ou não é para isso que compraram o bilhete para me ir ver. Agora, eu acho que sinto que sou uma pessoa mais ou menos acessível, ou bastante acessível. Depois, para me conhecerem a fundo, aí é preciso tempo. Eu acho que é como para degustar uma boa relação, exato. Ou o ser amigo ou ser só um conhecido. Eu não digo à pessoa, és um mero conhecido, ainda não chegaste à plataforma de amigo. Ou como eu já ouvi no outro dia, uma amiga muito triste a dizer que houve um amigo a dizer: acho que a nossa amizade não vai mais longe do que isto. Acho que vou ter que terminar por aqui, eu acho isto extraordinário. Porque acho que não me estimulas o suficiente. E a minha primeira pergunta foi: vocês são ex-namorados ou alguma coisa? E isto é um término? Não, foi mesmo só uma relação de amizade. Que não existia, que nunca existiu. Nunca existiu. É isso, quer dizer que nunca existiu. Ninguém termina um contrato de uma amizade a dizer: neste momento preciso de mudar com pessoas que me estimulem mais. Exatamente. Eu peço desculpa, eu aqui foi um bocadinho mal porque a minha primeira reação foi rir. Não, é para rir, não é? Sim, é para rir. Diz-me uma coisa, neste dia-a-dia de um artista, e tu sobes a palco há muitos anos, tu achas que há uma necessidade de resguardar o Filipe não artista? Ou seja, para mim não há o Filipe não artista. És artista e acabou, mas pronto. Como é que eu te pôr isto? Tu achas que há uma necessidade de resguardar a tua parte pessoal daquilo que é o artista, ou tu tentas aproximar o mais possível um do outro? Eu acho que depende do teu objetivo enquanto artista, se queres que o teu lado pessoal interfira, muitas vezes até para dar mais hype, mais soundbite à tua carreira, e às vezes é preciso misturar a pessoa que vem triste e que diz: e hoje terminei o meu relacionamento, e as pessoas, e toda a gente fica contigo, e acende as velas, agora já não há velas nem isqueiros, acende as luzes do telemóvel. Ou às vezes queres defender um bocadinho de as pessoas não têm que levar com esse lado mais privado e com esses problemas. As pessoas têm que levar com o meu lado alegre, que foi isso que as fez trazer aqui, e é isso que elas gostam, essencialmente de mim, enquanto público. Se depois, quando eu saio, eu gosto muito de ser, quando às vezes as pessoas dizem: mas estás assim um bocadinho estressado, assim, estou porque aconteceram aqui coisas, especialmente quando acontecem com os meus. Comigo eu aguento bem. Às vezes quando acontece com algumas pessoas com quem eu trabalho, principalmente, ou se alguém é maltratado, ou se é tratado de uma maneira, arrogante, isso tira-me ali um bocadinho do meu dia, mas assim que eu piso o palco, não há nenhum problema. Normalmente costumo dizer I'm running the show, partilhando com toda a humildade com toda a gente que está em palco comigo, mas ali é onde eu mando. Aqui vou eu mandar. Depois, assim que eu pisar o primeiro degrau da saída do palco, os problemas voltam e a vida real volta. Mas ali não posso misturar muito, porque só se misturar de uma forma intencional, em que eu quero mostrar ou criar um enredo para explicar que
ontem tive uma pessoa que mexeu comigo e isto fez-me compor esta canção, ou compus uma canção e hoje em dia não estou a viver esta letra desta canção que vi de outras pessoas. Então às vezes é só mais por uma questão de enquadramento que às vezes dá um bocadinho do lado pessoal, porque acho que isso também é importante para as pessoas perceberem de onde é que vêm as canções, de onde é que vem a sonoridade, de onde é que vem essa bolha, que às vezes o artista pode trazer um bocadinho do campo pessoal. Mas é o que eu digo sempre, as minhas músicas não são só sobre mim, são sobre mim e sobre os meus. Ou sobre aquelas pessoas que eu vejo e que eu percebo que vou escrever sobre aquilo. Como, por exemplo, ver uma pessoa apaixonada de fora, depois de termos estado recentemente a passar pela mesma situação, das cenas mais maravilhosas para escrever, porque estamos a ver as figuras que fizemos há pouco tempo atrás. Então é muito giro, porque aí ele está a passar exatamente, aí ele vai tentar ser amigo das amigas para tentar chegar até ela, e elas não vão achar piada nenhuma porque ele está todo nervoso. Quem quer beber? Aqui ninguém bebe. Eu não posso beber álcool, tenho um problema. Não sei, e a pessoa fica, bolas, acabei de comprar. Cerveja para todos. Vou ficar com uma grande Aquela que depois estar a oferecer às pessoas desconhecidas e as pessoas, não quero, tipo, o que é que este senhor desconhecido me está a oferecer bebidas? Exatamente, o que é que tu queres Então, daqui? ver essas questões, essas cenas que às vezes correm mal e eu pensei assim, já vivi aquilo ou tive quase a viver aquilo e felizmente tive medo que não deveria ter, não é? Às vezes uma pessoa fica arrependida por ter medo de não fazer algumas coisas, mas quando vês que se tivesses feito aquilo ia correr muito a mal, às vezes ficas, e eu vou escrever sobre isto. Podia ter sido eu. Diz, não. Dá-lhe. Eu estava aqui e tu tocaste num ponto que é. E pronto, e deste logo o exemplo da cena das relações, do romantismo, não sei o quê. Tu és alguém, a gente brinca com isto, tu és alguém que canta muito sobre amor. Principalmente sobre amor. Ou desamor. Ou desamor. Que acho que tudo na Exato. vida se gera à volta do amor. Acho que Pronto, já é mesmo por aí que eu quero. E o que é que te fascina tanto a expressar-te sobre essa força maior que é o amor? é um bocado aquela maneira de expurgar a todas as más energias, que eu acho que não há nada melhor do que às vezes estarmos mal e depois de repente há ali qualquer coisa, há ali um clique qualquer no nosso dia ou algum gesto ou que muda o nosso dia e ficamos felizes. E a sensação de estar feliz é tão e de coração cheio. E às vezes é como uma simples questão. No outro dia abri a porta, uma senhora, como abre a toda a gente, quando estava a entrar no centro comercial, estava com alguma pressa, e abri a porta a uma senhora e ela disse, olha, que cavalheiro, você alegrou o meu dia. Já não há pessoas assim. Às vezes parece que sou invisível. E eu, como é que uma mulher tão bonita pode ser invisível? E ela, ai meu Deus, já vou, não sei o que. Dirias isso mesmo que ela não fosse bonita? Diria outra coisa, porque eu sou politicamente correto, Sim. mas não vou mentir, Claro. não é? Mas a pessoa bonita, às vezes, um sorriso de uma pessoa que fica agradada com um gesto teu, É bonito. irradia logo uma beleza que vai para além da beleza física. Há mil e uma formas de cantar ou de falar sobre. E passa isto para ti também, Pedro, de falar sobre o amor, Eu acho que sim. que são. Nem que seja pelo desamor, que eu costumo dizer. Mesmo a questão das guerras e são desencontros, são incompatibilidades emocionais, são estágios. Perceber que uma pessoa está numa bolha completamente diferente da outra é a incompreensão de perceber porque é que a pessoa não está na nossa bolha. Então tudo isto acho que é tão bom, são tantas áreas para onde nós podemos escrever, até numa canção positiva. Tenho uma canção, por exemplo, extremamente positiva, que no outro dia um amigo me dizia assim, tu és super sarcástico na maneira como escreves. E eu pensei, bom, por acaso nessa canção estava mesmo a ser literal, mas isto de um ponto de vista de sarcasmo pode ser uma coisa muito engraçada, porque parece uma coisa super emocional e bonita, mas pode ser ao mesmo tempo assim, é isto que queres, não é? Mas não tens. E do ponto de vista dele, aquilo dá um twist em quase todas as minhas canções, ou seja, também é giro, depois de as lançar, perceber que cada pessoa vai interpretá-la à sua maneira, Claro. independentemente do estágio onde está. Então isso também abre ainda mais um leque bonito, a meu ver, sobre o amor e o desamor. Tu achas que uma pessoa, por exemplo, que não se consegue expressar tão bem, pode pegar numa música para desbloquear o início de uma relação, o início de uma relação, seja ela qual for o tipo? Pode, até porque eu já percebi e já apanhei pessoas que me confidenciaram que às vezes há músicas com as quais elas conseguiram dizer aquilo que sentiam, porque eu sinto exatamente igual a esta letra, ou a maneira como eu pedi a minha mulher em casamento tinha que ser assim, porque esta letra descrevia, porque eu vi um dia, uma tarde de verão, eu vi a letra toda e ao dizer-lhe assim, eu tenho tudo aqui na letra. Então às vezes é agir mesmo uma coisa positiva ou menos positiva,
eles conseguirem se expressar através de uma canção. Aliás, acho que a canção tem um bocadinho essa. Podemos ter essa muleta. Claro. Não é? E, por exemplo, a mesma canção nós podemos dedicar a pessoas diferentes ao longo do tempo, porque eu às vezes sinto uma dificuldade gigante que é do género. Eu curti aquela música, estás a ver? Sim. E depois penso assim, eu não posso eu não posso mandar esta música à Sofia. Porquê? Foi porque hoje é aqui há não sei quanto tempo. Isso. E é a mesma história do vais àquele sítio bué da fixe, não é? Tipo, eu vou-vos confidenciar uma coisa, vou-vos dizer aqui uma coisa, não diz a E ninguém. eu já confidenciei outra. Epá, e isto, vou-te dizer isto, não sabes isto, tu não sabes de certeza, mas a Sofia sabe, que é, imagina, eu fui a um sítio, não interessa qual, que adorei, com uma ex-namorada, e eu pensei assim, eu tenho que levar a Sofia aqui, a Sofia é a minha mulher, é um sítio fixe. Porque eu adorei aquele sítio. Porque eu tive, não é questão, atenção, esta frase não pode ser dita, não é? Eu tenho boas memórias daquilo, não é questão de ser boas memórias, é gosto do spot. Sim, exato. Liguei para lá e disse, olha, eu gostava de fazer uma reserva, só não posso ficar No mesmo sítio. no sítio tal. Isto está errado ou vocês percebem o que eu estou a dizer? Não. Já me Eu aconteceu. percebo perfeitamente o que estás a dizer e ainda me deste mais uma, que é, tu ainda disseste para não ficar no sítio. Esta é mais uma que eu vou guardar para mim também. Não, em relação à música é isso, não é? Não, isso faz sentido. Eu com o Acho que restaurante acontece com tento toda não a ir aos gente. mesmos sítios. Se ficou marcado com alguma pessoa, tento evitar ao máximo. Porque depois quando volto lembro-me também de outra pessoa e também me condiciona. Mas neste caso em específico o Pedro está a dizer que marcou um lugar diferente. em ele. Ou seja, ele gostou do sítio, Sim, gostou não, da isso é o que eu vibe estou a e quer dizer. partilhar. Porque me marcou a mim com outra pessoa. Ou seja, eu vivi um bom momento com outra Ok. pessoa. E inconscientemente eu acho que nós não sentimos que seja justo Não é? a partilha com outra pessoa, porque a pessoa pode levar a mal porque não foi a primeira a ir lá com Mas já viste a ginástica? Nós estamos mais preocupados em achar o que é que a outra pessoa pode achar, que vai Aqui está pensar que tudo não sei o que, aqui. não sei o que mais. É, Quando se calhar a pessoa vai dizer assim, gostaste de lá estar? Bora, na boa. Exato, aqui Não é? está tudo aqui. Eu posso dizer que fiz uma canção para um ex-relacionamento que tive, porque ela pediu-me, fogo, escreves por toda a gente e nunca escreveste uma canção para mim. E eu sentei-me ao piano, por brincadeira, e comecei a cantar para ela. E a letra foi-me saindo e eu fiquei assim, Fixe. e ela, deixa estar, eu vou buscar o telemóvel. Deixou-me o telemóvel a gravar e afastou-se. E saiu. Para eu acabar de gravar. Eu gravei aquilo quase tudo one shot. Quando conheci outra pessoa, A música 8 anos encaixava, mais né? tarde, a música encaixou. No contexto é que estávamos a falar ao telefone, porque estávamos ainda a viver uma semi-relação à distância, não era à distância, mas vivíamos bastante longe. E no início da relação, ela pediu para eu cantar para ela, E saiu daquela telefone música. ainda, e Saiu eu daquela estava a música. tocar e eu estava a fazer os acordes e ela disse, continua. E eu toquei, acabei de cantar a canção, ela assim, esta canção é incrível. E chorou. E o que é que uma pessoa vai dizer? Exato. Uma pessoa que sou como eu, agora até fiz, uma pessoa como eu que é politicamente correta e que não quer magoar a outra pessoa e que... Só que eu Não acho cantei que... muito mais vezes a canção, confesso. Ficou ali marcado aquele momento, não o repeti, porque o momento foi vivido de uma forma lindíssima, 2 vezes com 2 pessoas distintas Claro. que são muito importantes na minha vida. E há uma dificuldade que as pessoas têm de perceber, que é, em momento algum, tu conseguirias adivinhar, quando fizeste isso a primeira vez, primeiro, que não irias continuar com aquela pessoa, porque para mim o para sempre é amanhã, e depois amanhã, e depois amanhã, e depois amanhã, quer dizer, e às vezes não há maldade nisso, não é? Quer dizer, tu viveste aquele momento, então, quer dizer, imagina que tu és uma pessoa de muitas experiências. Começas uma nova relação, deixas de fazer experiências, mas o que é que acontece? Deixas de ir àqueles sítios. Agora, eu tenho a outra coisa, que é, para compensar essas idas e essas partilhas, eu tenho que arranjar outras coisas que eu vou dizer assim, Sim. não fiz isto com ninguém. Exato. Estás a ver? Exato. É? Sim. Medalha ali. É a tal necessidade do fogo de artifício. Sim. Por exemplo, eu escrevi uma canção sobre o fogo de artifício para fugir um bocadinho às borboletas no estômago e tudo mais. Porque para além dessas borboletas no estômago que existem, quando a pessoa se apaixona, e felizmente já o senti, às vezes é essa necessidade. O fogo de artifício vai para além de... Que é, e eu escrevi isso na sequência desta canção, agora vou fazer uma confidência, dessa balada que tinha escrito, que me aconteceu 2 vezes viver 2 momentos lindíssimos com 2 pessoas diferentes. Uma que me mobilizou a que a letra fosse feita e que a canção fosse composta logo na altura, e a outra a quem eu mostrei a canção que ela disse, tens que lançar, isso é a música mais bonita que eu já ouvi. Então, esse do fogo de artifício é, pediste-me uma canção e eu... Exatamente. Pediste-me um sambinha e eu compus-te um sambinha. Pediste-me mais do que isso e eu joguei o meu coração para o ar e transformou-se em fogo de artifício. Ou seja, essa necessidade, às vezes, de criarmos um momento de... Tu escreves melhor quando estás apaixonado? Boa pergunta, ainda já vou meter uma a seguir essa. Quando estou apaixonado, eu não sei se isso me muda muito o meu fluxo criativo, mas quando estou motivado e quando estou feliz, e às vezes a felicidade não é só por estar apaixonado. O estar apaixonado já me criou desfoque, Ok. em termos de composição.
Não consegui, não consegui parar para escrever. Ok. E, no entanto, estar motivado porque fui dar um workshop e as pessoas ficaram contentes porque fui a um sítio lindíssimo e aquilo marcou-me imenso. E vem concertos, especialmente. Vejo artistas que me deixam feliz e que me preenchem. A primeira coisa que eu saio, acaba o concerto, arranco para casa para ir compor. Boa. Portanto, às vezes não. O estar apaixonado às vezes até me cria assim um bocadinho. Mas posso estar apaixonado por aquela banda ou por aquele artista. Isso. E isso também me. Ainda dentro da cena do amor, antes de sairmos fora, tu és um homem romântico, eu acho que somos os três, cada um à sua maneira. A diferença é que tu. Podemos trocar cartas. Para ter mais. Isso. Mais skills. músicas para Exato, escrever. mais músicas para escrever. A diferença é que tu cantas há tempo suficiente para as pessoas te colarem à imagem do amor romântico. Qual é a tua opinião de como se vive o amor de hoje? E estou a falar mesmo do amor romântico, esse amor que leva a que tu construas a canção, estas coisas todas, não sei o quê, e o amor de antes, e fazendo essa baliza, o que é que tu achas que será o amor, por exemplo, ou manifestações de amor, quando for a altura das nossas filhas assim o começarem a Eu expressar? tenho muita esperança que isto possa dar a volta. Porquê? Porque a nossa geração viveu o antes e depois da internet. Quando tu dizes dar a volta, achas que está mal? Eu acho que pode ser cíclico. Eu acho que não é que esteja mal, mas eu acho que está num ponto em que as pessoas estão a poder experienciar um tipo de liberdade nova que vão querer experienciar. Eu acho que hoje em dia há uma necessidade enorme de ser livre, de terminar relacionamentos e andar para a frente, que eu não posso ficar aqui muito tempo, que eu sou uma pessoa livre e eu consigo ter vários relacionamentos, eu consigo recomeçar tudo de novo, e acho que há uma necessidade às vezes exacerbada, porque nunca foi bem visto isto. E às vezes houve pessoas que se sentiram presas em relações durante anos, houve pessoas, como nas gerações dos nossos pais e avós, que viveram uma vida infelizes porque tiveram que assumir aquele compromisso para sempre. E por causa de N imposições e de épocas que viviam na altura, principalmente antes do 25 de Abril, e principalmente para as mulheres, era muito difícil uma mulher tomar uma atitude e dizer assim, para mim chega. Essa mulher estava quase que excomungada da sociedade. E então acho que esse It's Okay, para muitas mulheres hoje em dia, é um golpe de liberdade gigante em que as pessoas já se permitem a poder viver várias vidas numa só. Então acho que esse ponto de viragem para algumas gerações mais novas em que já estão no 5 minutos, ainda outro dia estava a ouvir um blog em que uma das miúdas dizia, para viveres uma grande relação de 6 meses, uma relação de 6 meses são aqueles primeiros 6 meses para a pessoa se conhecer a outra e perceber. Já sei qual é Podes que fazer isso, não podes fazer isso. rir-me disto. Não. Não podes rir. Não, sim, ouvi de onde tu ouviste também, porque nós Não deves. Não devo. E a pessoa até a pessoa que está a conduzir este programa desse que nós ouvimos em comum até entra num videoclipe meu, mas ouvi isto numa conversa de grupo e percebi, eu estou aqui, esta já não é a minha geração, então percebi que essa coisa de 6 meses já é uma vida. Então eu espero que isto depois, até por responsabilidade nossa, vivemos o antes, tentámos não cometer os mesmos erros que os nossos pais e avós cometeram, mas que também, eu costumo dizer sempre isto, eu posso ser solteiro a vida inteira e ter 1000 mulheres, mas se tenho uma, não preciso ter 1000. Certo. Boa. Certo. Então, quando as pessoas dizem, mas eu às vezes tenho aquela necessidade, separa-te. Isso. Sim. Então resolve o que tens para resolver lá Então atrás. resolve isso. Porque eu acho que é um bocado mais isto. Eu já fiz isso, que é, apaixonei-me por uma pessoa, tinha a minha vida completamente em Las Vegas, e o que eu lhe disse foi, se não esperares por mim, eu compreendo. Mas és uma pessoa tão extraordinária que eu preciso te pedir este favor. Eu preciso fechar janelas, janelinhas, portinhas, portadas, portões. Eu Eu estou-me a quero rir. estar muito contigo, Exato. mas preciso fechar isto Mas tudo. isso é responsabilidade. Porque vou para fora durante um mês fazer uma turnê, ainda por cima em Cabo Verde, na altura. Vou mais 15 dias fazer uma turnê por Portugal afora e tenho aqui, nestes sítios para onde vou, eu tenho lá janelinhas, janelas, e eu tenho que ir fazer. Muito obrigado por ter vindo, foi muito bom Se quiser, mas está isto corrente de ar, deixa-me só fechar. Mas isso é responsabilidade. Pode parecer. foi ótimo para mim. Isso é colocar-se no lugar do outro. Isso é Exatamente. responsabilidade. Exatamente isso. Pode parecer coisas. E confesso que os primeiros meses foram incríveis porque eu não senti exatamente essa necessidade porque consegui fechar antes. Tanto que com algumas pessoas com quem eu tinha coisas por resolver, só ter essa conversa, o ato de ter a conversa, tornou uma amizade com essas pessoas muito grande. A franqueza, claro.
foi a franqueza que houve de parte a parte. Isto também falhou por isto, isto falhou por isto, isto falhou por isto, isto foi por isto. Pessoas a quem eu disse assim, nós podíamos ter sido muito felizes porque tu és uma pessoa extraordinária. Mas não aconteceu, estamos em momentos diferentes da vida. E está tudo bem. Mas não te quero tirar da minha vida. E está tudo bem. E está tudo mais que bem. Está tudo ótimo. Porque às vezes não é possível. Já tive mulheres extraordinárias a passarem pelas mãos e eu não estava preparado para ter essas relações. Mas o dizer-lhes na cara, sem que seja isto do agora que estás com um namorado ou agora que estás feliz, eu vou-te dizer isto para te estabilizar, porque algumas pessoas fazem isto. Que é sentir um ego ferido, porque é que ela agora está tão feliz e comigo não está assim tão feliz. Não, eu fico feliz que ela esteja feliz. E se eu a quero na minha vida, quero acompanhar essa felicidade dela e bater palmas e assim, fico feliz que estejas bem. Então tu dirias, para passar aqui para o Pedro, para fechar para fechar, pelo menos da minha parte, não tenho mais questões sobre o amor, mas tu dirias que o amor romântico Como se eu então... fosse o Doutor Amor. Não, tenho não é mais que seja questões o sobre Doutor Amor, mas tu cantas sobre amor há 20 Sim, anos. verdade. Tens relações, vívias. Mas sabes porque é que eu canto? Muito bem, muito bem, muito bem. É? Então, mas do que eu ouvi e do que eu percebi, segundo a tua perspectiva, e vou-te fazer a pergunta, aliás, a pergunta está feita e passo-te hoje logo para ti, então, tu falaste de há uns tempos atrás, do que eu ouvi, dos nossos tempos dos nossos pais, já não estava bom. Não, muitas vezes não estava. E há Chega- muita amargura que os nossos pais, de energias e medos e A minha visão e atual, repressões que os Claro. nossos pais nos passaram, porque eles próprios evitavam falar muito nisso. a minha visão Cada um ficava na sua bolha do trabalho e da vida e às vezes não se enfrentaram. Eu acho que muitos pais não se enfrentaram. Muitos casais, não é, pai? sim, Há casais que não sei se é enfrentar ou se confrontaram. Eu acho que até ia, e deixando, só vamos dizer mesmo isto, dá, nem eu confrontar, eu acho que não se aceitaram. Não sei se exato. não se aceitaram. Se conformaram-se, não se aceitaram. Eu sou assim. Com as diferenças que têm, com... E Daí que se tornou muito aquela tradição do "Eixe, a tua mãe quando começa assim, ó, ai, o teu pai mais vale estar ai, o Júlio quando é assim, ai, o Paulo quando Lá é está ai, a a Maria tua quando mãe, é lá assim. está não sei quem. Sais mesmo ao teu paizinho, sais mesmo à tua mãezinha. É. Como se fosse uma coisa má. Exato. É. Então, e aliás, e são essas diferenças, essas peculiaridades que nos fazem únicos e apaixonar pela outra pessoa. É exatamente isso que... exemplo, Esta parte agora dava conversa Eu, de eu, pano para eu mangas. como pai divorciado, e a minha filha está aqui, não me deixa mentir com aquela da expressão. cá dar um abraço ao pai. Isto Maria, já anda porque cá, anda anda aqui. cá, Anda anda aqui. Isto é a cá, primeira vez que vocês vamos fazer vão isto. conhecer Que a Maria veio para a Quando estrada. ao pai. É a mais linda. Foi. Tão nice. Pronto, É fofa. isto é verdade. É Há querida. uma coisa que eu tenho extraordinária com esta menina que eu digo assim: eu espero que ela tenha o melhor do pai e o melhor da mãe. Está aqui, não é? Espero que ela tenha o melhor do pai e o melhor da mãe, não é? Porque assim ela vai ser incrível. Porque se tens o melhor dos dois mundos, Maria, o que é mais incrível? O tio ou é o pai? O pai. Mas ficaste na dúvida. Ficaste na dúvida, que eu sei. o 10 lado segundos. diplomático do pai. Pronto, isto é o porque sim, nós Isto é o temos feito porque isto. Não, pronto, tudo. não. Aliás, posso... Peraí, assim, não, tem que ser aqui por causa do. Eu não vou fazer o disclosure porque eu e o Pedro ainda podemos magicar aqui uma coisa, mas eu e o Pedro temos falado algumas vezes ao longo do último ano e pouco sobre a ideia de fazermos um episódio muito especial, quem sabe poderá acontecer. Com crianças. Mas isto Com as nossas filhas. não é. Mas temos uma ideia tipo, ainda um bocadinho acima de ser só as nossas filhas. Pronto, ainda não aconteceu, quem sabe poderá acontecer, mas é isto é o porque sim. Esta é a bonita Maria e que só tem que estar orgulhosa dos pais que tem, e é mesmo assim, e crescer feliz. Dormiu muito pouco, mas conseguiu estar aqui, coitadinha. Mas para passar aqui para o Pedro, então a minha percepção é: estava mal antes, não é? Pronto, estou eu a classificar como mau, estou eu a classificar, sou eu que estou a pôr a palavra. Sim. Hoje em dia, Está no 8. Teve no 8 e agora está no 80, sim. de quê? De mau? Para mim, é a minha opinião. Para uns mau, para outros Como é de que muito estará mais à frente? Ou seja, como é que estará mais à frente? Então, antes vivíamos numa altura de amor quase enclausurado, pronto, cá está, estas coisas que falámos. Sim. Hoje vivemos numa questão do amor. resignado, temos que ficar assim. Hoje temos vivemos naquela cena da espontaneidade, que não é espontâneo, que é para mostrar, para dizer que eu tenho amor X, Y, não sei o quê, mas depois vamos a ver, o prazo é de 6 meses, pronto, é plástico. Nós, Mas é muito tempo. nós também Epá, passamos desculpa, pela tive que me situação do se isto não está bom, em vez de se lutar Isso. e um bocadinho apanhar as antigas gerações que às vezes algumas lutaram e porque isso depois reflete-se na sociedade. Casais que nós passamos por muito, mas hoje em dia somos uma equipa e nós notamos casais que são uma equipa e outros casais que tiveram medo da rejeição da sociedade.
e ficaram juntos. Sabes o que é que eu sem acho? resolver. Em relação a isso, eu tenho uma opinião. Eu acho que já fiz, e é parte gira do porque sim, é porque nós vamos utilizando os vários episódios e acabamos por repetir algumas coisas, não porque só sabemos dizer estas coisas, mas porque elas vão buscar exatamente aquilo que são as nossas opiniões genuínas. Eu acho que já disse aqui várias vezes. As gerações antigas, e vamos fazer aqui uma comparação um bocadinho minimalista à cena, mas as gerações antigas estavam habituadas a consertar os seus brinquedos. Ou seja, aquilo era cola sobre cola, o arame sobre o arame, e era aquilo. Hoje em dia tu tens a garantia que é tu estragou, dou outro, eles dão outro, tal. Certo. E se tu fores. À mínima adversidade vai tudo para o lixo. E em relação às relações, é um bocado isso. É. É que tu estavas a dizer, não, o quê? Eu preocupo. Não, o quê? Falar alto? Dizer à outra pessoa que eu não tolero isto? Não, ela tem que perceber. Mas como é que ela tem que perceber? Exato. Se não houver diálogo, tu tens que ter, mesmo dentro da tua vida E artística, dentro da relação tem que haver coisas que tu não gostes da tua parceira e vice-versa. senão não evoluís. E aceitares isso. Exatamente. Isto não é coisa que eu aceito de outras pessoas, mas aprendi a aceitar. Claro. Isso é um sinal de amor e de companheirismo. Exatamente. E o tal time, a tal equipa que se Exatamente. torna imbatível. Sem dúvida. Mas a nossa geração Sim. teve muito isto do Está mínima estragado. dificuldade. Siga. Troca. Há mais? Achas que a pessoas não nossa. vão- Concordas? Que a nossa. Não, eu acho que a nossa relação está ali no meio termo. A nossa relação, desculpa, a nossa nossa geração geração, está, né? está no meio termo, que é Aquele tem tempo o de passagem, exemplo, sim. tem aquele tempo de Pois. passagem. Nós somos a geração que poderá fazer diferença nesta geração. Exatamente. Pois. Que é é, o que somos eu acho nós, também. somos nós. Para depois aqui dar a volta outra vez É no o que eu ciclo. acho Porque também. nós temos a hipótese de ser Nós como estamos no os meio. nossos pais, já não acabamos de Exatamente. consertar, mas também temos a hipótese de ser esta nova nós geração somos- de. Nós somos o pré. Era isso que eu estava a dizer ao início. Nós somos o pré-internet e o durante a internet Exatamente. não somos o pós. Sim. Aqui se calhar não vai haver um pós, mas vai haver aqui uma necessidade de nós vamos querer viver isto realmente, porque a internet tira muita vida e está a alienar muito as pessoas de uma relação, as pessoas quando experienciam relações. Por exemplo, isto que eu gosto muito que ela venha comigo para a estrada e que conheça pessoas como conhecemos ontem, pessoas que nos receberam de uma forma incrível e que nos deixam o coração cheio, não foi? E isto depois vai fazer com que nós tenhamos abertura para ter relações com pessoas de amizade, de companheirismo e percebemos quem é sincero, quem não é, quem é que está ali de bom coração e podemos selecionar pessoas para a nossa vida. E acho que nós ficamos às vezes muito presos nas relações, mesmo de amizade, nos exemplos dos nossos pais, os mais próximos. E se eles não tinham boas relações, se aqueles pais que se separaram, mas que estavam super mal, que havia aquelas guerras, e aqueles, e agora, e não, e vais ver o que é que eu vou fazer à tua mãe, e vais ver o que é que eu vou ao teu pai. E que tomaram esse exemplo dos pais, mas que os pais nunca se puderam separar porque a sociedade não deixava. Acho que essa geração, muitas colegas e amigos nossos da nossa geração passaram por isso e replicaram um bocadinho, se calhar sem querer, inconscientemente, também nas suas relações de amizades e nas suas relações amorosas. Por isso é que eu acho que nós estamos aqui no limbo. Então cabe-nos também a nós, que é, não faças o que eu faço, Faz o que eu te digo. faz o que eu te digo. Eu acho que Então, há aqui uma parte muito interessante que isto acaba por levar, não é? Essa opinião que estás a dar, leva-nos a vários campos, que é, as pessoas têm muita tendência para se escudarem no foi isto que eu vi, Exato. sim, não posso fazer mais. Também já falei nisso aqui, que é, não é o contrário. Precisamente por teres visto A, B e C, tu podes escolher C ou D. É uma escolha. Certo. É a tua escolha. E há muita coisa que se escuda em termos de tens de desculpar o teu pai porque ele não conseguiu, foi isso que ele viu, não é? Ele não sabe fazer diferente. Mentira. O meu avô, eu tenho a plena noção que não foi um pai excepcional, mas compensou na posição de avô a Certo. falta de amor que deu aos filhos. E no entanto era uma pessoa analfabeta, era uma pessoa que não tinha instrução por aí além, foi camionista, mas ele olhou para aquilo e pensou, ok, eu fui isto como pai, o que é que eu aprendi? Aprendi isto, o que é que eu quero ser como avô? Diferente, bora fazer diferente da Certo. forma que eu sei fazer. há uma frase muito gira no Ridley Scott, do Gladiador, em que o imperador diz para o filho, e o filho diz, o que é que eu falhei? O que é que eu falhei? Porque é que escolhes sempre outras pessoas? Porque é que eu também tenho atributos, se calhar não são os atributos que achas que são os atributos mais acertados para ser um bom imperador. E ele disse, se te sentes mal, todas as tuas falhas enquanto filho são falhas minhas enquanto pai. Fui eu que não te passei os valores, se calhar, certos, para tu teres esse sentimento de ingratidão da minha parte para contigo. E às vezes é um bocado isso. Nós vamos sempre a tempo de abrir os nossos braços e admitir os nossos erros, porque estamos em constante aprendizagem. E as pessoas às vezes, acho que as gerações mais antigas tinham esse sentimento do o pai é que sabe e a mãe é que sabe. Mas às vezes estas escrituras que ainda estão aqui
em crescimento e aprendizagem, ensinam-nos muita coisa. Ensinam-nos a ser muito melhores pessoas do que... E às vezes o sistema de ensino evolui, o que eles nos trazem da escola ensinam-nos. Portanto, todos os dias eu estou a aprender com ela e ela está a aprender comigo. Eu estou a ensiná-la a ser a melhor mulher possível no futuro. Mas ela também me está a ensinar a ser melhor homem, melhor pai, Exatamente. melhor amigo, porque todos os dias eu cresço e vejo nela coisas que não vi em mim na altura, que hoje em dia já vejo. Então é um bocadinho isso. Acho que é aprendermos um bocadinho com as nossas falhas e esta capacidade de falhei, quero ser melhor. E na altura havia essa resignação do isto é o que eu sou, isto foi o que eu vi, isto é a minha realidade. E há muitos avós, como eu também tive a minha avó, tinha mais essa capacidade do que se calhar a geração dos meus pais, onde começaram alguns problemas, porque eu via nos amigos dos meus pais, porque a cena já vai casar pela terceira vez, esta pessoa ainda não encontrou o rumo certo. Sim. Deixem-na estar. Mas pelo menos está à procura. Yeah. E não está a jogar na cara nenhuma amargura a ninguém. Ela só está à procura na demanda dela. Este é o caminho dela. Não tem que ser iguais os percursos. Que isso incomoda? Bem, isto agora parece um consultório. Não, sabes porque é que Às vezes eu acho que é por inveja das pessoas. Isso. O que incomoda é, tu tens a coragem de fazer as coisas e eu não tenho a coragem de fazer as coisas. Então, em vez de ter a tal inveja boa que o Paulo Moreira nos falava de Fábio, como é que tu fizeste isso? Explica-me. Defendem-se. O Fábio não é de confiança. Já viste a quantidade de vezes que ele tentou não sei o que mais e não conseguiu. Não está conformado com a infelicidade dele e é uma busca incessante da felicidade. E até podes morrer à procura do teu caminho. Sim. Importante é perceberes para onde é que tu vais. A tal história, também já falámos aqui. Alice no País das Maravilhas. Ela chega ao pé do gato e diz: olha, ajuda-me. Ele, que ajuda é que queres? Vou para a esquerda ou vou para a direita? E ele pergunta-lhe: sabes para onde é que queres ir? E ela: não. Então tanto faz isto para a esquerda como para a direita. Eu acho que no fundo desde que tu saibas qual é o teu caminho, neste caso é naquilo que estás a falar. Eu quero ser feliz. Mano, agora se é para a esquerda, se é para a direita, eu sei que o final eu tenho que ser feliz. E isso é importante. E lá está. E aquilo que tu ias perguntar, ou seja, nós já nos conhecemos e nem foi preciso fazer a pergunta, é inveja. É o que ele diz, é verdade. As pessoas têm inveja da irreverência que tu tens e do não conformismo de tu não estás bem e procurares sempre estar bem. Acho eu. Já é a minha opinião. Sim. E acho que durante muito tempo a sociedade apoiava nessa decisão de vamos apontar para esta pessoa porque esta pessoa é diferente. Eu senti um pouco isso, confesso, mesmo na minha zona onde eu morava. Eu nunca fui a pessoa que vestia o sapato de vela e a dupla camisa, já nunca fazia assim, nunca fiz isso. A dupla camisa? Sim. Não te lembras disso? Mas também não vale a pena pensar que plover, está bom e depois exatamente, o plover aqui com os dois aqui, nós, o plover tinha que ser igual, amarelo ou rosa bebê. Tinha que ser a camisa, não podia ser outra marca, porque senão eras um excomungado. Sim. E isto era visto como... Eu fui apelidado de tanta coisa porque eu gostava de dançar. E eu lembro-me, nunca mais me esqueço, de um professor que era o Guima, porque tinha uma colega de escola que o tio era dono do Salsa Latina, então nós íamos para lá. Mas como eu gostava de dançar, e ele é diferente, ele é gay, ele é isto, é aquilo outro, e eu assim, mas o que é que tem a ver as minhas escolhas com eu gostar de dançar? A forma como me queres exprimir, não é? E qual era o problema se eu fosse gay? Exatamente. E onde é que isso te dói? Exato, onde é que isso está a doer? Qual é? E depois há um deles que era completamente pragmático e era aquela pessoa que não conseguia, era muito pragmático, mas ao mesmo tempo muito emocional, ele não conseguia esconder coisas. Quando tinha que dizer, ele ia dizer: eu tenho inveja, porque tu sabes dançar e eu sou um pé de chumbo. Boa. A minha namorada fica maluca que quer dançar contigo e tu és isto e coisa, passa a vida a elogiar-te. E eu que sou um pé de chumbo fico aqui, às vezes sinto uma raivinha boa, mas é uma raivinha boa assim. Honesto. Fiz uma raivinha boa. Está no bom caminho. Tu és uma pessoa lindíssima, eu sempre quis ser como tu, porque tu és alta, és todo bonitão e não sei o quê, e tens aquilo que eu gostava de ter tido. Então, queres trocar? Quer dizer, não dá, mas ao menos mas na ele nossa pode aprender cabeça, a dançar. bora admirar. Mas ele podia aprender a dançar. Pode aprender a dançar, exatamente. E então, eu não posso aprender a ficar com a cara, quer dizer, podemos fazer plásticas, nunca corre bem, não é? Outra coisa, podíamos ter aqui pano para mangas. Sim. Porque é que as pessoas e as mulheres hoje em dia estão todas com medo? Eu acho que não é medo. Do envelhecimento. Eu acho que há um negócio aqui muito grande de quem está a fazer estes botox, estes ácidos hialurónicos todos, criar uma trend. As pessoas não querem, lá está, não querem sair da norma. E eu sempre saí um bocadinho da norma. E sinto-me tão feliz de ter estado muitas vezes sozinho na minha caminhada, mas era a minha caminhada. E fez-te o que és hoje. Sim, e também me fez ter a minha pequena tribo de pessoas que também estavam a seguir a sua caminhada. E depois tens a parentalidade. E em que medida é que a parentalidade vem mudar a tua forma de ver a vida e a tua forma de ver a música? Que influência é que a paternidade tem naquilo que é o teu dia-a-dia enquanto pessoa e artista?
Então vá. A artista vai sair, salve palmas para a artista. E entra e sai dos programas de podcast. Exato. Isso é estatuto. Exatamente. Isto é. Como é que a parentalidade? Olha, eu há uns tempos falei com. E falo muito, uma coisa muito engraçada que é a pessoa sério, sem querer dá-se com muitos pais. De repente dá-se com imensos pais. Sem queremos falar sobre a parentalidade, mas houve uma das coisas por causa de comportamentos que as pessoas possam ou não ter. Aquela pessoa está toda maluca, não sei o quê. Mas ele é um excelente pai. Ou ela é uma excelente mãe. Já tive de dizer isto várias vezes. Perdão, o que é que eu acho que tem influência? Eu sou pai da Maria, mesmo quando ela não está comigo. Mesmo quando ela não me está a ver. Eu sou sempre, tenho que ser sempre a mesma pessoa e defender os mesmos bons valores. Porque tu uma vez estavas ali, porque tu uma vez bebeste champanhe, porque tu uma vez... Fiz-te mal? Não. Falta-te ao respeito? Não. Então, é porque me senti bem, sente lisonjeada, porque é sinal que o sítio onde eu estava Era confortável. era confortável para eu poder estar à vontade, para ninguém me julgar, porque eu não julgo ninguém, portanto ninguém me julgou, para eu poder estar como tivesse. Yeah. Porque se eu preciso eu ajudo na mesma, se eu preciso eu estou lá ao lado para a pessoa chorar, se for preciso. Portanto, não me julguem que eu não julgo. E se me julgarem, percebam que eu sinto bem com isso. Porque as pessoas às vezes gostam muito de arranjar uma maneira, e outra vez, a tal inveja, que não é só aquela inveja do cobiçar mas é a inveja de como é que ele se sente tão bem com ele próprio por estar a fazer isto, que não é bem a norma. E sabes o que é que isso quer dizer? Que ela queria estar a viver exatamente Eu isso. adorava conseguir ter coragem para beber aquele champanhe, mas não consigo. Exatamente. Por causa do julgamento. Se há uma coisa que eu admiro em ti, admiro muitas, há outras que não admiro. E acho que a nossa amizade permite-nos dizer isto, e aprendemos isto os dois ao mesmo tempo, aquela filosofia do Vipassana, que é observar, compreender, aceitar. E cada vez mais isto está dentro de mim, mas se há coisa que eu admiro em ti, é isto mesmo que acabou de acontecer, a Maria estar aqui. Tu vieste de um gig que terminou praticamente de madrugada. Praticamente de manhã. Exato, de manhã. Nós chegámos, eram É a tua semana, 6 tens este compromisso connosco. 6 e pouco. Querias muito estar aqui, felizmente, e deixa-me muito contente mesmo, és fã daquilo que é o nosso trabalho e sentes-te feliz por estar aqui, então isso eu fico mesmo muito feliz de estar aqui, querias estar aqui, mas é este exercício da tua paternidade, em que tu és tão artista, tão Filipe Gonçalves, na mesma medida em que tu és pai e isso está lado a lado, e eu acho isso profundamente admirável. Não conheço tanta gente assim neste meio, mas se vier a ter a oportunidade de vir a conhecer mais mães e pais, que sejam assim, porque não há nada mais importante do que o exercício da tua paternidade, e isso deixa-me... Isso não há, sem dúvida. Pá, basta passar 10, 12 horas, 24 horas com este gajo para ver o pai que é e o amor que esta miúda tem, o orgulho que ela tem. A vossa relação é incrível, é do caraças de se ver, e eu acho isso profundamente admirável. Mas é difícil. É. Como é que tu fazes isto todos os dias, pá? Não sei, desde que ela nasceu, acho que foi o melhor dia da minha vida, parece que renasci outra vez. E uma das coisas que eu queria fazer como exercício, porque eu perdi o meu pai 1 mês e meio antes, e eu fiz quando falei com ele, só eu e ele, já ele tinha partido, e isso é uma das coisas estranhas, que ele me falou a vida inteira. Eu tive, acho que desde que tenho consciência, que tive sempre medo de o perder, e infelizmente perdi-o, mas felizmente já o perdi numa fase em que já poderia estar preparado, porque ele me preparou. Nunca estamos preparados. Foi um ato de amor? Eu acho que sim. Eu acho que todo o altruísmo que ele teve e foi nos preparando, porque eu acho que de certa forma ele foi percebendo que eu estava com muito medo de o perder a ele, enquanto cresci. E então acho que foi bom ele ter-me... Lá está, isso é o crescer em par. Ele ter-me formado para me preparar para uma eventualidade. Interromper. Num episódio anterior, o Pedro falou exatamente disto, que é não nos preparam para a finitude. E pumba. Yeah. E vem o assunto aqui. Desculpa ter-te Não, interrompido. e o meu pai fez-me isto de uma maneira muito engraçada. Eu nunca consegui ser médico, então queria sempre estar do lado dele, porque era o ídolo. Uma vez vi o Austin Powers e fartei-me de rir, porque senti-me que eu era o mini-me do meu pai, porque eu andava vestido como ele, quando ele ia aos hospitais visitar pessoas, uma vez dizia, mas este é doente do pai? E ele, não. Só que às vezes há doentes que
eu tenho que visitar os meus, porque eu quero. Mas havia doentes que não tinham ninguém, que estavam ali no Natal e tudo mais. E ele fazia questão de dar aquela componente humana. E isso também me ajudou muito a mim, a fazer isso. E o meu pai teve que declarar alguns óbitos, porque quando há um médico nas redondezas eles têm que fazer. Tive que fazer a pessoas muito, muito próximas de mim. E foi nessas alturas em que ele me pediu ajuda, mas de uma certa forma com muita sapiência, mas com tentar que o lado emocional não se superiorizasse ao pragmatismo. Porque isto é uma coisa que acontece a todos. Ele dizia-me sempre isto, que é, quando se inverte a ordem da vida, isso sim é custoso, e aí eu não sei mais do que estar ao lado e abraçar a pessoa que perde um filho, que perde, sei lá, coisas que são contra a natura. Isso. E eu, então, mas o que é que nós fazemos em relação a isso? É estar lá. É estar lá e apoiar a pessoa e respeitar a dor dessa pessoa. Porque pode ser uma dor para sempre. A pessoa pode voltar a ser feliz ou voltar a sorrir, mas nunca estará na sua plenitude, porque teve um golpe gigante na vida. Não quer dizer que a pessoa não possa ser feliz, porque depois há pessoas assim, então aconteceu-lhe o que lhe aconteceu e ela está feliz. Porque não? Não é? Porque tem que ser. Tem que ser feliz. Ela precisa de ser feliz. E merece ser feliz. Toda a gente merece. Pode ter tido muitas contrariedades na vida, mas precisa de ter essa tal recuperação de tudo o que sofreu e passou. E acho que às vezes as pessoas não têm essa consciência. Parece que a pessoa vai ter que ficar a sofrer. Porque De luto o resto da vida, não tem direito sim, a e há viver. pessoas que gostam muito de usar isso para que as pessoas tenham pena, para nos, deem-nos um trabalho. Eu já não tenho o sucesso que tinha antigamente. Por favor, ajuda. Não. Bora tentar dar a volta e quem me puder ajudar, ajude-me. Óbvio. Tens o teu pai no teu exercício da parentalidade? Tenho. No bom e no mau. Aquilo que ele fazia, que até as minhas irmãs se queixaram porque são mais velhas e passaram por situações diferentes da minha, que nasci 6 anos depois, e rapaz, também fazia diferença, de um oficial da Marinha, que passou por herói de guerra, que passou por muito, aprendo o que fazer e o que não fazer. O que é que eu sentia falta dele como pai, eu tento que a minha filha não sinta. Porque eu sei que ele, de certa forma, não se sabia expressar dessa forma. Porque ele teve para o mundo inteiro como médico e como amigo e às vezes vinha drenado. Pois. E a música e o espetáculo, às vezes as pessoas não percebem, mas eu às vezes estou drenado quando chego a casa. No bom sentido, Claro. mas não estou emocionalmente capaz para dar os 200% que preciso dar. Então eu tento compensar isso com ela, ela vindo comigo. Está a perceber o que é que está a passar. É engraçado tu estares a dizer isto, a parte da compensação, porque, por exemplo, eu tenho uma filha com 15 anos, a caminho dos 16, portanto, eu homem, ela menina, pais separados, portanto, é uma dificuldade gigante, porque elas são mulheres, nós somos homens, e é muito difícil. E é engraçado que quando eu estava, isto é interessantíssimo, tu vais perceber onde é que eu estou a querer chegar, que é, eu falava nisto com um terapeuta e ele dizia-me assim, se calhar a maior parte dos problemas que tu estás a ter são chamados problemas de compensação. Ou seja, como tu não tiveste determinado tipo de coisas com o teu pai, tu estás exageradamente a querer dar tudo à tua filha que tu não tiveste. E não se trata só das coisas materiais. E o facto de tu estares a fazer isso, tu estás à espera, ora vê o exercício. Tu pensas assim, se o meu pai me tivesse entregue estas coisas que eu estou a entregar, eu deveria ser grato por isto. Mas eu estou a pensar nisso com 40 anos. Pois. Sim. Não posso pensar que uma criança de 15 anos, que está habituada a ter aquilo de uma forma natural, para ela não sabe o que é não ter. E é a realidade dela. Exatamente. diferente da Portanto, nossa, sim. esse padrão compensatório. Às vezes a nossa maior luta enquanto pai, não é a nossa. A minha maior luta enquanto pai, eu acho que é isso, que é, eu tenho que assumir e aceitar que eu estou a entrar num padrão compensatório, não porque eu esteja em falha, mas porque como não me deram, eu não quero que lhe falte Sim. isso. Eu penso muito, aliás, penso 24 sobre 24 horas, principalmente na semana que não é a minha com ela, no que é que eu posso melhorar, falo com os professores dela, falo com pessoas à volta, exemplos, porque é exatamente isso, é para não querer entrar em excessiva forma de compensar, Compensação. ou compensar de uma forma errada. Nós podemos compensar pelas nossas falhas ainda enquanto pais, Claro. porque é uma constante evolução. E então é um bocado isso que eu tento ser melhor pai. Por exemplo, o meu enteado, os meus sobrinhos, o meu primeiro sobrinho, se calhar sofreu de alguma falta de jeito ainda, que eu com o segundo sobrinho já não tive tanta. Já dei coisas ao meu segundo sobrinho que o meu primeiro não recebeu. O irmão da Maria recebeu e não recebeu coisas que ela já recebeu. Se às vezes os primeiros, e isso o que é que me faz perceber a mim, como irmão mais novo,
Eu sempre dei tudo às minhas irmãs e sempre estive aí em compensação. Porque uma não pode ter o que a outra não pode ter. Tenho que estar sempre a compensar uma e a compensar a outra. E estou sempre nessa necessidade de agradar. E quando me emancipei das duas irmãs, isso ajudou-me imenso a ser o melhor indivíduo e uma pessoa mais madura e mais segura de mim. Mas também percebi como pai, porque pus-me, vesti a pele da minha irmã mais velha, vesti a pele da irmã do meio, e perceber que a irmã mais velha é a primeira, é idolatrada, é protegida, com o não tenho de jeito, mas é o melhor que eu sei fazer. E a do meio, se calhar, já é. Já Que é um é a refinar segunda volta. Exatamente. Já sei. É bué E da- às vezes pode ser negligenciada. E quando a irmã do meio deixa de ser a mais nova, a irmã ou o irmão, deixa de ser a coqueluche e vem outra novidade. Porque sem querer é a novidade. Porque nós vemos crianças mais pequeninas e ficamos, oh. É normal. E eu digo sempre que estou com um sobrinho meu ou um bebê mais pequenino, eu digo assim, e digo sempre a mesma frase, e repare, parece mesmo aqueles tios, não sei, às vezes vê, e eu digo isto desde muito miúdo. De antes dizia, é por isso que eu quero ser pai. É nestas alturas em que eu pego numa criança e quero ser pai. E agora digo, porque cada vez, agora percebo que as pessoas têm 3 e 4 e 5 filhos. Mesmo quando não há condições para, é porque a bênção de ter uma criança outra vez no novo ciclo e ver o crescimento e ver o resultado da pessoa que já cá está ao nosso lado e que já tem 7 para 8, mas que eu olho para, ainda ontem estava a ver de um projeto que tenho estado a fazer, de repente olhamos, ela tinha 3, de repente ela tinha 2 e já queremos repetir o ciclo porque aquilo foi tão bom. E então eu acho que é essa magia que a vida tem, que é nós ao ter um novo filho, e depois às vezes é o sorteio, que saem completamente diferentes, que é nós podemos voltar, acho que é das poucas coisas na vida em que nós podemos voltar a viver tudo novo e uma nova vida outra vez, de um novo ciclo. E pensar Porque de nisso. resto já não vivemos da mesma maneira. E pensar nisso. Na música não é um novo disco. É um novo disco, mas da velha carreira. Olha, antes de deixar o Fábio fechar aqui com a pergunta do episódio, qual é o legado que tu queres deixar para a tua filha? Olha, amizade, respeito pela outra pessoa, saber se pôr no papel da outra pessoa, que ela transmita isto que ontem me vieram dizer a mim no final do concerto foi: tens uma filha incrível, uma filha linda, foge à norma das outras crianças, muito bem educada, muito bem disposta e a maneira como nos recebeu. E eu assim, não, vocês é que nos receberam. Mas a maneira como ela nos aceitou. Porque eu também faço uma pré-preparação das pessoas. E fico muito feliz que ela já tenha um instinto como o meu. Se nós não sentimos que a pessoa está na energia certa, nós não nos aproximamos muito. E isso deixa-me muito seguro. Porque se ela já está assim com 7 anos, eu não era assim. Eu ainda tinha que responder àquela coisa. É um adulto, nós vamos ter que respeitar. E às vezes os adultos não vêm com boas intenções. Certo. E passei por algumas situações. E então, eu acho que é isso. É que ela ganhe muito rapidamente essa experiência, mas que nunca perca o bom coração e o sorriso fácil que tem e a felicidade, porque essa felicidade ela vai passá-la para os outros. Claro. E que acima de tudo seja sempre feliz e que procure sempre a felicidade e nunca cobice a felicidade alheia. Porque a nossa felicidade não é do outro. Isso. Mas nós podemos ser muito felizes ao ter orgulho pela felicidade do outro. E isso então é uma felicidade plena. Eu dizia sempre isto porque cheguei a ser muito criticado por isto. Estás a elogiar não sei quem e ele não te vai elogiar de volta. Eu não estou a elogiá-lo para receber o elogio de volta. Estou a elogiá-lo porque ele está feliz para eu estar a elogiar. Portanto, está-me a dar valor para eu estar a elogiar. Mas acima de tudo, porque a maneira como eu estou a elogiar é tão genuína que ele está-lhe a fazer bem. E o fazê-lo bem a ele faz-me bem a mim. Sim, e tu estás a oferecer esse elogio, estás-te a oferecer a ti mesmo, porque estás a dizer aquilo com vontade. Com vontade. Filipinho, conversas boas é assim. porque sim. Poderíamos. Sim, verdade. Mas o que é que para ti, esta é a pergunta final. Aliás, pergunta a Daniel Oliveira. Não, a pergunta do Fábio Pina e do Pedro Roque. O que é que Sim. para ti é só porque não? Mesmo, é porque não. O que é porque não? Maus valores. Porquê? Porque não. Não. É uma opção. Eu acho que nós temos tudo em nós. Temos o ladrão, temos o criminoso, temos esses pensamentos que passam-nos. E nós temos a opção de não seguir esses caminhos. E devemos seguir os caminhos bons porque sim,
Mas há pessoas que deliberadamente acham, porque às vezes, aparentemente, é um caminho mais fácil, ser uma pessoa escrava, ser a pessoa que passa por cima dos outros para atingir o seu bem. E eu, normalmente o que eu digo é, isto para mim não. E cada vez mais tento-me afastar dessas pessoas. E as pessoas perguntam-me assim, mas porquê é que optaste por não querer essas pessoas ao teu lado? E é porque elas não são felizes. Perguntem-lhes se são felizes. Exato. Podem ter dinheiro, o melhor carro, as melhores roupas, os melhores puxa-sacos, como eu costumo dizer, à volta deles. Às vezes até pessoas fixes e incríveis estão à volta deles, porque essas pessoas também estão ali um bocadinho perdidas. Não são felizes. Não estão inteiras, não estão felizes com elas próprias, vão ter sempre inveja, vão estar sempre a querer mais e mais e mais e mais e mais. E houve um dia que eu disse isto a uma pessoa que me levou a esse ponto de confronto, que eu digo sempre, sou a última pessoa a entrar no combate, mas quando entro pago para não sair. E eu disse, não confundam ganância com ambição. Parece a mesma coisa, mas não é. A pessoa quando está com ganância é porque está sempre a cobiçar o com o outro e com o outro e com o outro e com o outro, para que as pessoas o admirem, mas não querem fazer o percurso todo da admiração. E a admiração surge. É como a humildade, surge. Não é preciso, eu odeio muito que as pessoas digam, é porque eu sou uma pessoa muito humilde. Precisamente a pessoa diz que isto, ou eu sei que sou um talento e sei que vou ser o melhor artista de Portugal. Não és, não vais ser. Humilde, não és, não vais ser. Trabalha isso. Isso não está bom. Porquê é que eu não quero estar com aquela pessoa? Porque ela acabou de dizer isto. Ok. Porque não. Porque mais vale sê-lo que parecê-lo. Eu acho que é um bocadinho por isso. E ser reconhecido e não ser eu a dizer as coisas que acho. Muito boa, e sim, muito boa mensagem final. Ao ouvir-te, é giro estarmos a ver que eu acho que não somos todos, mas a nossa geração, a nossa mesmo, nós que estamos a entrar nos entas e tudo mais, eu acho que não está tudo perdido para nós. Não está. Não acho mesmo porque. Bananas nós nenhuma, ouvindo- meu Deus. Não acho mesmo. Acho que estou num bom pico de Não acho felicidade da minha vida, num bom ponto da minha vida. Não acho mesmo. Acho que é isto. Há bocado focaste numa coisa muito engraçada que é eu só agora é que me estou a perceber de certas coisas. E a felicidade de estarmos a atingir esse grau de knowledge, de maturidade, de novos conhecimentos, de crescimento pessoal, para mim é uma coisa que me dá borboletas na barriga e que me faz compor. Nice. Porque me motiva. Nice. Muito boa conversa. Filipe Gonçalves, que está prestes a comemorar 20 anos de carreira, ninguém diria, uma pele fantástica. Pele fantástica. Incrível. Ácido E nós, hialurónico. que vamos a caminho também dos 20 anos de carreira, já vamos tenho. com 2. Eu já tenho. Já estou a falar de Do podcast. Não, eu já tenho 20 anos que eu Estou a brincar. E sentes dor na bem? mão. Essas tendinites. Não, estou fixe. Tirando nice? o ombro e a coluna e o joelho, então está tudo bem. Há dias é engraçado, há dias não, já foi há uma semana ou assim, estava a passar pelas redes sociais do Pedro e ver quando ele escreve assim, quando o fisioterapeuta Tenho que ir à fisioterapia. tem que ir à fisioterapia. Não, mas ele próprio, a espetar agulhas, tá? Era muito engraçado. Era muito E o engraçado. fisioterapeuta não ajuda o fisioterapeuta, exato. Muito engraçado. Mais um episódio, desta vez com 2 irmãos. É o que é. E quando assim a cena é fácil, tentar ser aqui mais espectador e ouvinte do que outra coisa, porque acho que é. É mais giro ao vivo do que. É mais giro participar do que. Isso. Mesmo nice. Filipe Gonçalves, vejam, está aí, contemporâneo, 20 anos de carreira. Vejam, o homem está aí com novas músicas também. Vejam-nos a nós Isso. também. Ouçam-nos principalmente, passem a mensagem de que o Porque Sim traz para vocês este tipo de conversas, este tipo de partilhas e este tipo de, como eu estou agora, estupefacção por ver ainda que há esperança em sermos melhores. Todos os dias, um bocadinho. Eu acho que é isso que conta. É isso mesmo. Malta, muito obrigado pelo vosso tempo aí desse lado. Agradecer uma vez mais à GCI, sendo este um produto GCI que nos tem ajudado imenso a conseguir dar-vos aquilo que nós estamos aqui a entregar todas as vezes que fazemos o episódio. Obrigado. E partilhem, deixem as vossas mensagens, está aqui o e-mail, mandem mensagens para nós a dizer o que é que vocês querem ouvir aqui no Porque Sim. Quem é que gostariam de cá ver? Exatamente. E so on and so on. Portanto, acho que é isso, não é, Pedrone? Isso mesmo. Até à próxima, malta. Até à próxima, pessoal.